Olá, são 2 horas da manhã pelo horário de Brasília. Eu sou Eric Bang e nós continuamos acompanhando a cobertura da morte do cantor Calbi Peixoto, essa morte que foi anunciada agora há pouco. Ele morreu aos 85 anos. Calbi Peixoto estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. A causa da morte dele ainda não foi divulgada, mas a informação foi confirmada pela assessoria de Calbi Peixoto. Essa morte que aconteceu no fim da noite de ontem. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Santa Maggiore, Calbi Peixoto estava internado lá havia 3 semanas, mas essa informação foi negada pela empresária do cantor Calbi Peixoto. Mas o que se sabe, a informação oficial é a de que o cantor, que tinha 85 anos, 65 anos de carreira e ficou conhecido por clássicos como Conceição, ele morreu no fim da noite de ontem. Uma nota, inclusive, foi divulgada na página oficial do cantor no Facebook, e a nota diz o seguinte: com muita dor e pesar, informamos aos amigos e fãs que nosso ídolo Calbi Peixoto acaba de falecer às 23h50 do dia 15 de maio. Foi em paz e nos deixa com eternas saudades para sempre, Calbi. Essa é a nota que foi divulgada na página oficial do cantor no Facebook. Calbi Peixoto, que era dono de uma das vozes mais potentes da música brasileira. Ele tinha uma figura ao mesmo tempo era elegante e ao mesmo tempo também bem chamativa, as roupas que ele sempre usou ao longo da carreira. Calbi Peixoto, inclusive, na questão das roupas, é um episódio até marcante da carreira dele, que nos anos 40, nos anos 50, na época das apresentações, principalmente na Rádio Nacional, Calbi Peixoto contava que décadas depois, obviamente, revelou que usava as roupas com costuras um pouco mais fracas, que quando passava perto das fãs que queriam se aproximar dele, as roupas acabavam rasgando, e ele dizia que as fãs enlouquecidas tentavam agarrá-lo. Essa é uma das histórias que sempre contou Calbi Peixoto ao longo dessa sua longa carreira de 65 anos. Calbi Peixoto, que é considerado até o primeiro popstar do Brasil, ele que nasceu em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e ainda criança começou a cantar num pequeno coral da igreja lá na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio. Mas a carreira mesmo de Calbi Peixoto, ela começou a ser trilhada em São Paulo, isso com 16 anos. Ele, inclusive, por ser tão jovem, ele teve que mentir a idade dele nas boates de São Paulo para poder se apresentar, uma vez que ele não tinha nem 18 anos para poder entrar nas boates, que dirá para se apresentar. Então ele também teve que mentir a idade nessas boates de São Paulo para poder começar a carreira dele, para poder se apresentar. Ele que nessas boates de São Paulo foi descoberto pelo empresário de Veras, que faria Calbi Peixoto se tornar uma febre em todo o Brasil. O primeiro disco de Calbi Peixoto foi lançado no ano de 1951, quando ele lançou o samba Saia Branca, e foi aí que a carreira dele decolou e ele começou então a se tornar o que é descrito como o primeiro popstar do Brasil. O empresário de Veras acabou tornando Calbi Peixoto também num fenômeno de marketing. A intenção do empresário era de que Calbi Peixoto estivesse sempre nas manchetes dos jornais e das revistas, ou seja, sempre em evidência, sempre uma celebridade. E mesmo que para isso fosse necessário inventar histórias sobre o cantor, que tinha 1,86 m de altura e lotava os auditórios e arrebatava a multidão de mulheres que sempre corriam atrás dele, inclusive com essa história que eu citei agora há pouco das costuras das roupas de Calbi Peixoto, que eram feitas bem fracas para que as roupas pudessem rasgar, e aí ficava aquela história de que as fãs foram em cima de Calbi Peixoto. Até uma jogada de marketing, né, para conseguir acentuar, inclusive, a idolatria das mulheres sobre a figura de Calbi Peixoto, um homem relativamente alto e que também, com o passar dos anos, começou a usar roupas mais coloridas, com um visual chamando muito a atenção. O visual de Calbi Peixoto, o assédio que era muito frequente, e, continuando com a biografia dele,
em 1955, veio então a gravação do primeiro grande sucesso da carreira de Calbi Peixoto, Blue Gardenia, e ele acabou entrando para o rol das maiores vozes da música brasileira quando foi convidado então para integrar o time de ouro da Rádio Nacional, isso nos anos 50. A Rádio Nacional, que era a grande meio de comunicação da época, nos anos 50, a televisão ainda estava começando, a TV Tupi ainda dava os seus primeiros passos e então o rádio no Brasil era o grande veículo de comunicação e nos anos 50, Calbi Peixoto entrando para o time de ouro da Rádio Nacional era basicamente entrar para o estrelato e aí foi então fazendo parte do time de ouro da Rádio Nacional que a fama e o prestígio começou também a levá-lo, inclusive, a tentar a carreira fora do Brasil. E nos Estados Unidos, Calbi Peixoto acabou ganhando um outro nome. Ele passou a ser chamado de Ron Cobb. E lá, nos Estados Unidos, ele fez parcerias com grandes nomes da música mundial também. Frank Sinatra, Louis Armstrong, Nat King Cole, ou seja, não é para qualquer um essa biografia de Calbi Peixoto e agora a gente vê as imagens aí da carreira de Calbi Peixoto, essas imagens aí que a gente está vendo, essa especificamente no fim dos anos 70. Calbi Peixoto que inclusive chegou a participar de um filme durante esse período nos Estados Unidos, estrelado pelo ator americano Jerry Lewis, mas acabou que a carreira internacional não durou muito tempo e então ele voltou para o Brasil. E aí a trajetória dele acabou também abraçando diversos gêneros. Ele foi o primeiro cantor brasileiro a gravar uma música de rock na língua portuguesa. Os rocks antigamente vinham todos em inglês, muitos cantores brasileiros gravavam em inglês e Calbi Peixoto acabou gravando o primeiro rock em português. Com o estilo romântico também indo mais em baixa com o passar dos anos, Calbi Peixoto também acabou sendo um dos precursores da Bossa Nova, antes mesmo da Bossa Nova ter esse nome. Ele cantou a música Foi a Noite e o Samba do Avião, que é uma declaração de amor ao Rio de Janeiro, Samba do Avião, de autoria de Antônio Carlos Jobim, o maestro Tom Jobim. Um dos últimos álbuns de Calbi Peixoto, em mais de 65 anos de carreira, foi lançado no fim do ano passado. É um álbum inteiramente dedicado à Bossa Nova. E Calbi Peixoto é um dos grandes nomes da MPB que fez parcerias com outros grandes nomes também, incluindo o rei Roberto Carlos, que já chegou, inclusive, a cantar a música Conceição, que pode ser apontada como o maior sucesso de Calbi Peixoto, que entre as companhias mais frequentes no palco sempre teve a cantora e a melhor amiga, Ângela Maria. Inclusive o álbum Reencontro, gravado por Calbi Peixoto e Ângela Maria, foi considerado o melhor no Prêmio da Música Brasileira de 2014. Caetano Veloso também fez reverências a Calbi Peixoto. A gente estava vendo até uma imagem da época do rock and roll ali, agora uma imagem mais recente de Calbi Peixoto. E apesar dos problemas de saúde, no ano passado ele chegou a cancelar shows por causa de uma gripe e inclusive foi impedido pelo médico de viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro por causa da saúde debilitada. Calbi Peixoto se manteve firme até onde ele pôde. Inclusive, a última aparição dele foi na última sexta-feira no programa Vídeo Show da TV Globo, onde ele aparentava até estar bem e mantendo exatamente essa versão de que ele sempre se manteve firme, mesmo com a saúde mais debilitada. A gente vê agora a imagem de Calbi Peixoto sendo entrevistado por Jô Soares no programa do Jô. E então, infelizmente, a informação que chega é a da morte de Calbi Peixoto, de 85 anos de idade, ele que tinha 65 anos de carreira. Calbi Peixoto que morreu no fim da noite desse domingo, mais precisamente às 23h50, de acordo com a nota que foi divulgada pela assessoria dele. Essa nota que foi divulgada no início da madrugada e na página oficial
do cantor no Facebook, o texto diz: com muita dor e pesar, informamos aos amigos e fãs que nosso ídolo Calbi Peixoto acaba de falecer às 23h50 do dia 15 de maio. Foi em paz e nos deixa com eternas saudades para sempre, Calbi. Então essa é a informação triste que chega nesse início de segunda-feira da morte de Calbi Peixoto no fim da noite desse domingo, e há uma divergência até sobre a internação de Calbi Peixoto. A assessoria do hospital divulgou que isso de acordo com o site Ego da Globo.com, falando que, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Calbi estava internado há 3 semanas. Essa informação foi negada pelo empresário de Calbi Peixoto, mas, infelizmente, a informação é de que morreu no fim da noite desse domingo, aos 85 anos, o cantor Calbi Peixoto, ele que tinha 65 anos de carreira. Calbi Peixoto, que nasceu na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, e é o que eu falava agora há pouco sobre a carreira dele. Ele que é considerado o primeiro popstar do Brasil, começou muito cedo, ainda criança fazia parte do coral da igreja, lá em Niterói. Aos 16 anos resolveu tentar exatamente a carreira de cantor em São Paulo e, por causa dessa pouca idade, teve que mentir a idade nas boates onde se apresentava, porque, obviamente, menores de 18 anos, na época, inclusive, nem poderiam frequentar, muito menos se apresentar nesses lugares, e acabou mentindo a idade para poder se apresentar. Aí ele se apresentando com Roberto Carlos, um dos parceiros que ele teve ao longo da carreira, Roberto Carlos, que inclusive chegou a cantar a música Conceição, o maior sucesso de Calbi Peixoto, os dois aí se apresentando. Então, agora Calbi Peixoto também com Ângela Maria, a melhor amiga dele. Os dois se apresentaram juntos inúmeras vezes e gravaram o álbum Reencontro, que foi escolhido o melhor álbum do ano de 2014 no Prêmio da Música Brasileira. E como eu falava do começo da carreira de Calbi Peixoto, aos 16 anos, então, ele começou a se apresentar em boates de São Paulo, e numa dessas apresentações acabou sendo descoberto pelo empresário de veras, que faria, então, Calbi Peixoto se tornar a febre que foi em todo o Brasil, principalmente com o público feminino. As mulheres eram simplesmente, podemos dizer, loucas pelo Calbi Peixoto, inclusive nos anos 50, quando eu falei das histórias de que ele andava com as roupas com as costuras um pouco mais fracas para poder ser rasgado pela multidão de mulheres. Vamos ouvir então um trecho do maior sucesso de Calbi Peixoto, Conceição. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ele ia subir. Agora são 2h14 pelo horário de Brasília. A seguir você assiste ao programa com Fernando Gabeira, e nós podemos voltar a qualquer momento ao longo da programação com informações sobre a morte de Calbi Peixoto, ou na próxima edição do Boletim de Notícias. E a gente encerra essa edição com um pouco mais de Conceição. Só eu sei que tentando a subida desceu, e agora daria 1 bilhão para ser outra vez. Conceição, Conceição.